A história impressiona, chama demais. Agora, aqui nós temos essa obrigação jornalística. Qual é o nosso comprometimento? De mostrar os fatos, as versões todas da história e o entorno da sua história. Eu insistentemente falava aqui da necessidade da verdade vir à tona, os clamores da família, inclusive. É claro que tem que esclarecer. A coisa fica confusa, fica difícil entender e nós vamos ficar o quê? Engolindo, botando goela abaixo qualquer coisa que pinta. Inclusive, rebati aqui algumas afirmações de autoridades com muito respeito, claro, sempre. É claro que temos que ouvir os envolvidos. Essa é a prática jornalística profissional correta. Vamos trazer aqui, o Lucas Moura já está conosco. Vamos buscar atualizar tudo isso, a atualização. E a grande pergunta do dia, como fica isso tudo agora? E as investigações, e o processo todo, e os personagens envolvidos, as acusações envolvendo Polícia Civil, corrupção, traição, e agora? Como é que fica tudo isso, hein? Lucas Moura, seja bem-vindo. Oi, Lucas, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez a você, Sérgio. Boa tarde também a todos que nos acompanham. São muitas perguntas. A repórter Aline Aragão, ela foi extremamente precisa quando disse na abertura da sua matéria que é um grande quebra-cabeças com peças que parecem não se encaixar ou mesmo um quebra-cabeças com peças que ainda não estão no tabuleiro para serem encaixadas. Muitos fatos ainda terão que ser esclarecidos a respeito desse caso. E muito em função, e a expectativa em relação a isso cresce muito, Sérgio, porque, como a gente observou, o advogado Joseph, ele fala que o Anderson sai da condição de réu e agora se coloca na posição de testemunha. Ele dá a entender em seu pronunciamento, na matéria que foi trazida pela Aline Aragão, que agora o réu, ex-réu Anderson, por assim dizer, lógico, nós temos ainda o período em que a acusação irá recorrer e por aí vai, mas o ex-réu Anderson, já podemos chamá-lo assim, ele terá que sentar agora no banco das testemunhas para, de alguma forma, tentar elucidar esses fatos a respeito desse crime que ainda permanece sem solução. A gente observou e viu que o Joseph, ele foi ouvido amplamente na reportagem trazida pela Aline Aragão. E como a Aline disse também na matéria, a própria família do delegado Ademir, a família da vítima, contratou advogados para representar a família nesse júri. Esses advogados, eles trabalharam como assistentes de acusação. E durante o trabalho que realizavam, eles apresentavam e apontavam para a ideia de que, de fato, o Anderson seria o autor do crime, mas que esse crime teria um mandante. Foi essa a tese defendida pelos assistentes de acusação. Naturalmente, a base da tese de que o Anderson seria o ator ou o autor do crime, essa tese ela caiu por terra, já que o Anderson foi inocentado. Mas a subtese, o que está por trás, a ideia de que havia um mandante para o crime, essa parece que foi uma ideia que foi referendada ou que pelo menos ficou clara para o júri, que não considera o Anderson nem o autor do crime e muito menos o mandante de toda essa história. Falando então desses advogados, dos advogados que representaram a família da vítima no posto de assistentes de acusação, o advogado Gustavo Henrique da Silva, repito, que representa a família do delegado Ademir, do delegado vítima, esse advogado, o advogado Gustavo Henrique da Silva, ele foi entrevistado pela nossa equipe, pela repórter Sara Medeiros, e ele traz mais informações sobre a sua visão a respeito da decisão que nós tivemos acesso ontem. Vamos acompanhar o que disse o advogado. Primeiramente, a gente respeita a decisão dos jurados, né? Mas a gente entende que eles julgaram totalmente contrário à prova dos autos. Então, tanto o assistente da acusação que representa os pais da vítima, como o Ministério Público, lá em ata já consignou que vai recorrer da decisão, né? Para tentar trazer novamente o Anderson ao júri, porque a gente tem convicção plena que o Anderson é o executor. Existe um mandante? Existe um mandante. Mas o Anderson é o executor, foi o Anderson que disparou contra o delegado Ademir. É bom ressaltar claro, deixar bem claro isso, que a Polícia Civil do Estado de Sergipe não ajudou nada, simplesmente atrapalhou, retardou várias provas, houve vários ofícios do Ministério Público requerendo essas provas, houve até um procedimento de controle externo do Ministério Público para apurar a conduta da Polícia Civil.
E aí o Ministério Público teve que se recorrer para a Polícia Federal. Se não fosse a Polícia Federal, muitas provas nem teriam nos autos. Uma dessas interceptações, quebra de sigilo telefônico, foi mostrado que a arma que executou o Ademir era realmente do Anderson. Tinha conversa de WhatsApp, tinha foto dessa arma no WhatsApp do Anderson, antes inclusive do crime. Tinha conversa dele mostrando, falando de olha a minha peça aqui. Além de interceptações telefônicas que mostram, inclusive no dia que ele foi preso, a família falou, olha, prenderam o Anderson por causa do Ademir. Realmente, ele caiu, descobriram que foi ele. Então, toda essa situação. Mas tudo isso foi ajuda da Polícia Federal. Várias perícias, inclusive a perícia do iPhone do Ademir, quem fez a análise técnica, apesar que foi uma empresa privada, uma empresa Celebrite, que fez a quebra do sigilo desse telefone, mas foi enviado esses dados, a Polícia Federal que fez o relatório, conseguiu fazer a perícia depois de quebrar e ela que nos deu um grande apoio nessa investigação. Agora, em relação ao mandante, a nossa tese, querendo ou não, a gente tem a mesma visão da defesa. A defesa explorou até uma situação, deixando claro que foi um delegado, que um tal de Rastafari, um policial civil, um nome que codinome Rastafari, que morreu uma semana depois, né? Teria sido juntamente, tinha um comum com o Anderson. E o Anderson confirmou isso realmente. Ele confirmou que ele andava junto com um policial Rastafari para ir cometer crimes. Aí, muitas vezes ele fala que emprestava a moto, outras vezes não, mas enfim, a gente sabe que os dois praticavam os crimes juntos. Só que o Rastafari era ligado a um delegado, e a defesa explorou exatamente que esse delegado tinha um caso extraconjugal com a viúva do senhor Ademir e que esse foi o motivo da morte do Ademir. São muitos aspectos citados pelo advogado Gustavo Henrique da Silva. Eu queria ressaltar um primeiro aspecto quando ele critica a postura adotada pela Polícia Civil de Sergipe, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, dizendo que a Secretaria de Estado da Segurança Pública dificultou as investigações e o trabalho da acusação. O mesmo foi dito pelos advogados de defesa. Então, em muitos pontos, e é isso que chama a atenção nesse caso, defesa e acusação concordam na existência de um mandante, concordam que o trabalho foi dificultado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. É isso que eles dizem e é isso que dizem a todo momento. Agora, com certeza absoluta, do que disse o advogado Gustavo Henrique da Silva, que representa a família do delegado Ademir, o que mais chama a atenção é que no final ele diz que foi levantado durante o júri que o motivo ou a motivação para que esse crime acontecesse teria sido um caso extraconjugal que a esposa do delegado Ademir tinha com um delegado. Sobre esse assunto, o advogado Alonso Campos, que representa a viúva da vítima, a esposa do delegado Ademir, também falou sobre a situação. Vamos ouvir o que ele disse. Foi muita falta de respeito com uma profissional promotora de justiça, com a mulher, com a mãe, que assistiu tudo lá de forma altiva. Não foi encarando ninguém, não. Ela estava lá altivamente, à base de medicação, saiu inúmeras vezes para o Ministério Público para tomar remédio e voltava. Essa pessoa foi absolutamente atingida em todos os momentos, atingida em plenário e continua sendo atingida pela imprensa. Então, é também de se apurar. Não pode haver do mesmo jeito que estava lá representantes da OAB para garantir as prerrogativas do advogado, que não sei onde era que elas estavam sendo afetadas, tem também um setor da OAB que defende a mulher. E ali foi uma mulher atingida enquanto mulher, mãe, sentada ao lado dela tinha um filho dela, que tinha uma consideração imensa a Ademir, que eram amigos inseparáveis, estava ali atingida ela e o filho dela, que claramente iria contribuir tudo o que foi dito em relação a ela, no próprio respeito que o filho teria à mãe dele. Aí ficou lá até o final. O Ministério Público tem o prazo para recorrer, já se utilizou dele, já recorreu, apelou ontem mesmo, entendendo a promotora, que participou do júri ontem, que foi uma decisão absolutamente contrária à prova dos autos.
De fato, como o advogado falou, houve sim essa tentativa de recorrer, há essa tentativa, o mérito ainda será decidido e, claro, essa situação toda ela aguarda um desfecho e, claro, nós sabemos também, é importante que se diga, todo o processo ainda está sob sigilo. E nós não temos mesmo informações, por exemplo, sobre tudo o que aconteceu durante o júri ou sobre detalhes de forma mais pormenorizada do que foi dito no júri. Agora, por exemplo, nós sabemos, e essa foi a informação passada pelos advogados que lá estavam, que a viúva do delegado Ademir, por exemplo, não foi ouvida durante o júri. E isso aconteceu mesmo com os pedidos incessantes e as solicitações incessantes feitas, por exemplo, pelos advogados de defesa do réu Anderson. Então, muitas questões ainda com interrogações levantadas. Agora, claro, a gente reforça, o nosso papel enquanto imprensa é passar as informações daquilo que foi posto em um júri, que foi um júri feito a portas fechadas, e o que a gente consegue de informação a gente repassa, porque é um júri popular com decisão da população, de 7 representantes da população, e a população anseia por justiça para que toda essa situação seja resolvida. A respeito do que foi dito sobre a viúva do delegado Ademir, a Associação Sergipana do Ministério Público, a ASMP, entidade que foi criada em 1943, se pronunciou através de nota e diz o seguinte, abre aspas: a Associação Sergipana do Ministério Público, a ASMP, entidade criada em 1943, que congrega os membros do Ministério Público de Sergipe em exercício e em disponibilidade também aposentados, considerando o teor das declarações veiculadas pelo advogado de defesa na data de hoje, quarta-feira, dia 10, veiculado na imprensa após o júri que inocentou Anderson Santos Souza da acusação de homicídio do delegado Ademir Silva Melo Júnior, ao expressar que, aí abre aspas dentro da nota, a sentença absolutória incomoda a quem mandou fazer e a quem estava no plenário, a viúva, fecha aspas dentro da nota, sigo com a nota, vem publicamente expressar irrestrito apoio à promotora de justiça Caroline Leão, que se vê pública e injustamente acusada de participação em crime que vitimou seu cônjuge sem respaldo em nenhuma imputação formal ou prova produzida no curso do processo. A nota segue. Esta entidade repudia os graves e injustos ataques à honra e à imagem da promotora de justiça mencionada, entendendo que refletem as ilações de quem procurou a absolvição por teses no processo, sendo descabido qualquer ataque ao princípio constitucional da inocência e respeito à honra alheias, cédula dura a ser preservada pelo sistema jurídico como um todo, respeitado por e para todos os sujeitos de direitos, principalmente a quem sequer era ré no processo em julgamento. Diante dos gravíssimos fatos destacados, esta associação dispõe-se desde já, segundo a avaliação da colega ofendida em seus direitos fundamentais, a adotar todas as medidas necessárias. Assina a nota a Cecília Nogueira Guimarães Barreto, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público. Ela é presidente em exercício com a data do dia 10 de agosto de 2022, fechando aspas, portanto, para essa nota. Ministério Público, na verdade, não o Ministério Público em si, mas a Associação Sergipana do Ministério Público se pronunciando em defesa da promotora Caroline Leão, ela que é a viúva do delegado Ademir e que foi amplamente citada em muitos dos momentos que nós acompanhamos de entrevistas de vários dos advogados de defesa, de acusação e por aí vai. Agora, em um outro aspecto que é importante citar aqui, já para poder encerrar e devolver a você, Sérgio, porque como eu disse, são várias peças desse quebra-cabeça, é que o advogado Joseph, advogado de defesa do réu Anderson, ele disse em seu pronunciamento que a Secretaria de Estado da Segurança Pública saía descredibilizada desse processo e que a Polícia Civil não teria agido como deveria diante de toda essa situação. Do mesmo modo, o outro lado da história, o advogado de acusação, o assistente de acusação, disse a mesma coisa, disse que o trabalho deles foi prejudicado pela Polícia Civil. Já citei isso aqui. Acusação e defesa concordam em mais um ponto. Além da existência do mandante, concordam também que houve um trabalho da Polícia Civil sergipana para dificultar o trabalho de colher provas e de investigação de toda a situação.
E sobre esse assunto, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota. A Polícia Civil, essa é a nota, abre aspas, a Polícia Civil mantém o entendimento do resultado das investigações sobre a morte do delegado Ademir Melo como crime de latrocínio com base em todos os levantamentos realizados durante o inquérito policial. Reforça ainda que estará à disposição do Ministério Público e Poder Judiciário para novas diligências que julgarem necessárias sobre o caso, fecha aspas, é isso que disse a Polícia Civil, claro, a polícia, né, que é ligada à Secretaria de Estado da Segurança Pública, enfim, se pronunciando sobre toda essa situação, mantendo, mesmo após o júri, o posicionamento que, de acordo com as investigações, tratou-se de um crime de latrocínio. Sérgio. E essa é a nossa grande expectativa jornalística no que se refere às consequências de tudo que nós estamos assistindo. Você observa bem que a antecipação do nosso juiz, né, do caso, ela foi providencial, né? Ele criando essas restrições de movimentação no Fórum Comercindo Bessa, né? E você veja a ação aí, você observa, você se debruça no caso e quanto mais você se debruça no caso, você entende a complexidade de todo esse processo criminal. Estamos atentos, estamos acompanhando tudo isso e atualizamos a todo momento. Muito obrigado, meu querido Lucas. Olha, mas Lucas Moura conversou ali com a gente e eu observei fato a fato. Nosso tempo é corrido, a gente está acelerando agora, mas precisamos entender, como eu disse, a consequência disso tudo que está aí. Esse cenário que se estabeleceu e a busca incessante da verdade. Quanto mais a coisa vai acontecendo, mais a gente tem dúvidas a respeito de tudo. É impressionante esse caso, doutor Ademir.